Bom dia, hoje um pouco mais aqui numa roupa um pouco mais normal. Então aqui estamos aqui no momento de disseminação do conhecimento. Hoje a ideia então com o nosso convidado Luciano Dornelles aqui, ó, nosso querido grande mestre em educação física. Hoje é Bom só dia. nós. Vamos debater então. Gostei Fala. dessa roupa mais normal. O que se espera dos outros dias, então, hein? Exatamente. Não, e que geralmente as gravações eu faço de terno e tal. Mas eu acho que, dado o que a gente vai falar sobre profissões, né, Luciano, aqui a gente vai estar na série Desvendando o Futuro, o papel da transformação da IA nas profissões. Eu achei que seria mais descontraído, assim, uma roupa menos profissional, pô, nada a ver. Menos terno e gravata nesse sentido, assim, não sei o que tu acha, assim, né? Já que eu tô sempre assim, mas eu acho que combinou até, ó, o azulzinho aqui combinou com o fundo também, né, Ficou. vai ficar legal. Que é a ideia hoje nossa de falar, então, o assunto, o primeiro assunto dessa série vai ser Desvendando o Futuro, o papel transformador da inteligência artificial na pedagogia moderna. Fazendo um preâmbulo aqui, a pedagogia moderna é algo bem interessante, que é a ideia que a gente tem é que a pedagogia está se transformando, que nós precisamos de algo novo, mas a pedagogia que a gente usa aí é a mesma nos últimos 100 anos, tá? Ela não mudou, que é o Oh, processo ensino-aprendizado. De fato, por trás dela está o quê? Tem que ter um mestre, um educador e o aluno ou o aprendiz ali para ser ensinado, e entre os dois é que ocorre esse processo pedagógico. É bom a gente ter esse entendimento antes de começar. A ideia também aqui, a gente acabou fazendo um texto com base em inteligência artificial, para iniciar essa discussão, aonde a gente fez um prompt, né, Luciano, aqui, que foi gerado. Esse prompt, ele tem alguns conceitos que a gente pediu. Deixa eu só baixar um pouquinho para mim não ficar tão parecendo que eu estou com a cabeça tão olhando para o alto, porque eu estou olhando para outro monitor aqui. Então vou sim. estar mais É, próximo. o meu outro monitor tá do lado, então eu só viro a cabeça pro lado aqui. Ah, isso. E aí mostra a melhor face, né? Aham, é. Então, assim, ó, qual é que é a ideia, então? O prompt A, que foi a ideia, uma das perguntas quando a gente criou o prompt é: você pode ajudar a falar sobre alguns assuntos que precisamos demonstrar algum conhecimento, mesmo que superficial? Então, nota, a gente pediu assuntos e mesmo que superficial. A ideia não era debater, mas saber o que viria desse compêndio hoje que tem. E o complemento a isso foi: pode escrever um pouco mais sobre cada um dos itens, trazendo um argumento de reflexão para cada um. Ou seja, então a gente sai de geral, vai para a reflexão. Ou seja, o que uma inteligência artificial teria como ponto de reflexão. Uhum. Depois a gente pede para poderia escrever um ponto positivo e um ponto negativo para cada um desses linhas e títulos que a gente foi colocando. Qual e aí a gente tentou personalizar qual a sua opinião digital e sincera sobre estes títulos? Isso Pode para ser dar uma sincero e realista. Pode ser sincero e realista. Isso foi para dar uma buscar o que que tem de palavras conectada com isso e com o algoritmo da IA, ver como isso seria respondido. E por último, poderia escrever um parágrafo com uma reflexão visionária e inspiradora de cada título. Ou seja, como ele não sabe o que é visionário nem inspiradora, mas que tivesse conectado matematicamente com essas palavras. E em cima deste prompt, então, a gente vai tecer comentários sobre o primeiro título, que é Desvendando o Futuro, o papel transformador da IA na pedagogia moderna. Tema que está bem dentro da proposta da TAG, né? Traz muita discussão, algumas notícias que foram vinculadas bem recentemente, né? Como no governo de São Paulo, que está pensando em aplicar o chat GPT para a produção dos materiais didáticos das escolas públicas e, enfim, toda a discussão que vem no entorno disso, né? E o professor, onde é que fica? O professor vai ser descartado? O professor vai ficar com uma função secundária? É um tema bem quente. Isso é verdade, né? Porque vamos justamente linkar isso com o nosso primeiro parágrafo aqui, que é a inteligência artificial está revolucionando a maneira como aprendemos e ensinamos na pedagogia moderna.
E a IA atua como um guia, adaptando-se às necessidades individuais dos alunos e proporcionando uma experiência de aprendizado personalizada por meio de algoritmos inteligentes. A IA pode identificar padrões de aprendizado, sugerir recursos educacionais relevantes e até mesmo fornecer feedback em tempo real. Isso não apenas melhora a eficiência do ensino, mas também capacita os educadores a se concentrarem mais no desenvolvimento de habilidades essenciais como pensamento crítico e criatividade. O que tu acha, Lúcio? Pois é. Então, essa ideia de estar revolucionando a maneira como aprendemos e ensinamos é questionável, né? Porque a maneira como aprendemos e ensinamos, ela, como tu disse, continua a mesma nos últimos mais de 100 anos. Né? É pessoa com pessoa. O que muda, sim, bastante é a metodologia, a Perfeito. forma como vai acontecer. Mas não, revolucionando eu não diria tanto, né? Como um guia, adaptando-se às necessidades, ok. Sim, é um guia. Só que o fato de estar individualizando, eu não diria. Porque daí eu tenho muitas respostas que são gerais, que valem Isso, para perfeito. muitos grupos, não é tão individual assim. É questionável também. Por meio de algoritmos inteligentes, pode identificar então, padrões de aprendizagem. Sim, perfeito. Isso faz mesmo. Sugerindo recursos educacionais relevantes, fornecendo feedback em tempo real. Ah, perfeito. Isso é exatamente o que a inteligência artificial é capaz Isso. de fazer. Ela é reativa. Ela te dá respostas às tuas perguntas. Isso não apenas melhora a eficácia do ensino, mas também capacita os educadores. Aí já não sei. Será que está Isso. capacitando os educadores? Depende muito da pessoa, é individual, né? Então Isso. não dá para afirmar assim tão fortemente. E até porque voltamos, né? Capacitação, aprendizado entre humanos sobre um conhecimento. Então, tu estaria dizendo que a própria IA está ensinando quem ensina a ensinar e sendo ferramenta, então ela não tem mais quem ensina. É, Porque, né, não tira ela, então. E isso não é uma verdade. Tanto que eu até, referindo sobre isso, né, eu recortei também aqui mais detalhadamente esse parágrafo, e a gente tem assim, a inteligência artificial ainda é, no fato, tá, eu diria, a partir do que tu está falando, Lu, dessa análise, ainda é uma incógnita no campo educacional, de fato. Por quê? Alguns dizem que podem, como tu colocou, revolucionar. Por que eu digo alguns dizem que podem? Porque tu mesmo coloca, e a gente está vendo aqui, numa análise séria, que não é uma verdade. Ela ainda está no começo. Porque a grande pergunta, e tu colocou bem ali, ela atua no modelo, na forma, no meio, tá? Uma ferramenta. Então, será que já temos modelo ou estudo significativo sobre esse assunto? Tá? A gente está começando a ter modelos. A gente não pode nem dizer que tem 100 escolas com uso de IA para 200 mil alunos e teve um não, retorno positivo. Né? não, Então, não. Não sei nem se uma tem. exatamente. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter calma para alinhar. Tá? Isso é o que a média, porque voltamos, qual é o algoritmo aqui da inteligência artificial? Tá? Não importa qual seja feito a inteligência artificial, tá? Ela traz uma média matemática do seu banco de dados, que era o que a gente estava conversando antes, eu e o Luciano aqui, Uhum. e aí todo mundo disse assim: ah, mas a inteligência artificial está ficando mais burra. Não, é que quando ela foi treinada no modelo original, ela não interagia com pessoas. Aí eu vou concordar com o comentário que o Luciano vai explicar um pouquinho mais que ele fez antes, já me parafraseando ele. Ele não reagia com pessoas. Agora ele começou a reagir com pessoas. E aí tem um comentário que tu fez, Luciano? Comenta aí para nós. É, quando em 2023 essas inteligências artificiais começaram, em especial o chat GPT, né? Eles foram alimentados com dados até 2022. Dados Perfeito. científicos, dados publicados, dados que, digamos, são dados refinados, não são dados brutos. Isso. Então, as primeiras respostas que
todas as inteligências artificiais forneceram foram com base nesse banco de dados. Só que durante o ano de 2023, aconteceu a interação humana. E a forma como nós, humanos, nos comunicamos, ela até pode se tornar refinada. Mas, inicialmente, ela é muito bruta. Né? Nós perguntamos o que é isso? E o que é isso? Poxa, é um monte de coisa. Né? Então, a interação humana fez com que o algoritmo inicial se adaptasse. E as respostas que começaram a surgir foram respostas bem menos complexas do que as iniciais. Porque a partir da interação humana, nós temos um acréscimo desse fator humano. E isso, eu lembro de ler, né, será que as inteligências artificiais estão emburrecendo? Porque o nível das respostas começou a cair. Aquelas respostas iniciais que eram super elaboradas começaram a se tornar mais simples. Não foi a inteligência que deixou de ser inteligente, né? Ela só começou a reagir ao formato, a interação humana. A pergunta que eu faço, se é uma pergunta simples, vai me gerar uma resposta simples, né? Se eu quero uma resposta mais elaborada, eu vou ter que também elaborar melhor minha pergunta. Exatamente. E para demonstrar isso, foi uma das coisas que a gente fez aqui. Se a gente notar, e nós fizemos de propósito, você, na própria pergunta que dá origem, tá, ao material que a gente pediu para ela ir fazendo para nós, que a gente ia debater, porque significa que isso é o que está se vendo na média, tá, como algoritmo. Você pode me ajudar a falar sobre algum assunto que preciso demonstrar algum conhecimento, mesmo que superficial. Nota que a gente não pediu aprofundamento, não. Por quê? Porque raramente alguém pede aprofundamento. E provavelmente, se tu der uma resposta, e aí não podemos trazer especificamente tanto para minha área específica de coração, que é física, enquanto que o Luciano é educação física. Se eu quiser saber sobre o detalhe da nanociência, eu vou ter que ficar forçando a IA ir em direção a isso. Porque senão ela vai trazer o que está na Wikipédia, ela vai por quê? Porque, na geral, se ela largar uma resposta detalhada sobre nanomoléculas, sobre isso, sobre aquilo, a pessoa vai dizer, não, eu quero algo mais simples. Não tem uma explicação mais macro, não tem. Então, nós humanos, na média, vamos empurrando para cima a resposta. Ou seja, eu não quero o mais profundo, eu quero uma coisa mais. E aí se junta com os processos atuais de vendas e de marketing, tá? Que é importante a gente ter em mente, né? Que são muito importantes. Tanto que tem uma parte aqui que a gente, nessa primeira parte, que fala dos próprios algoritmos, né? Algoritmos inteligentes, podem identificar padrões, como o Luciano falou, e realmente eles identificam padrões. Agora, a maior pergunta, sugerir recursos educacionais relevantes e até mesmo dar feedback em tempo real. Feedback em tempo real, perfeito, eu gostei, bem alinhado, nós aqui é fantástico. Mas sugerir recursos e baseado em padrão, aí vem aquela pergunta, na verdade, que tipo de algoritmo? E quem será o patrocinador disso? Tá? Eu lembro que os algoritmos, eles são fantásticos, eles conseguem reconhecer padrões e fornecem respostas bem elaboradas. Eu lembro que tem até alguns medicamentos novos que estão surgindo com o uso de algoritmos. Nunca se pensou em juntar, pensando em física e química, né? Sim. Nunca se pensou em juntar tal molécula com outra. E quando a inteligência artificial sugeriu essa união, surgiu um novo medicamento com efeitos que antes não se sabia. Justo. Poxa, perfeito! Isso é ir além da limitação humana, né? Nós temos uma limitação, a gente consegue contar de 1 a 100, só que a gente vai levar um tempo para fazer isso. O algoritmo consegue contar de 1 a 100 em 1 milésimo de segundo. Segundos. Né? Exatamente. Então, Milésimos, claro melhor. que nós um dia, de repente, chegaríamos a essa resposta. Só que o algoritmo ele é mais rápido.
Então, ele consegue fornecer respostas muito boas. Só que depende do perguntador, depende do Sim, humano, né? Então, pensando exatamente no papel transformador da pedagogia moderna, a pedagogia ela não se transformou ao longo dos últimos 100 anos tanto assim. exatamente. Então, claro que a inteligência artificial ela vai trazer ferramentas que vão facilitar, mas eu não diria que vai transformar a pedagogia. Talvez transforme alguma metodologia dentro Sim. da pedagogia, mas a pedagogia em si não. Né, e nessa linha, tá, a gente até indo pro próximo, o prompt ali, que foi o pode escrever um pouco mais sobre cada um. A Uhum. inteligência, ela continua avançando nessa visão média, né, que é a inteligência artificial e autopropaganda. A inteligência artificial está redefinindo o cenário educacional, mas vírgula, mas devemos refletir sobre como garantir essa tecnologia seja acessível e equilibrada para todos os alunos. Embora a IA possa personalizar o aprendizado, ela também pode ampliar as disparidades se não for implementada de forma justa. Devemos considerar como garantir que todas as comunidades, independente de sua localização ou recursos, tenham acesso qualitário Uhum. aos benefícios da IA. Esse é É? isso é um fato, mas é que isso, de novo, né, ela deu uma resposta aqui genérica, que vai além da pedagogia, se a gente for ver. Como tu falou, Tu vamos sabe unir a quem que me verdade. lembrou? Fala. Não, olha, tu lembra daquele filme. Ai, como é que é o nome? Com a Sandra Bullock. Miss Simpatia. Miss Simpatia, Tu muito bom. lembra que uma das perguntas lá para as candidatas era: qual é o seu desejo? E aí Uhum. era uma resposta padrão assim: eu quero a paz mundial. Isso! Bem isso aqui. Claro que isso Isso é foi importante, claro que a gente deseja isso. Mas, poxa vida, é a mesma exatamente. resposta para A todos. mesma resposta para todos. E duvido que vá variar ao longo dos nossos aqui também. Por quê? Porque, cara, realmente, tá? Como que tu vai garantir, tá? Isso é o nosso maior problema. De tudo que ele falou nesse prompt aqui, realmente, tá? Redefinir cenário mundial, redefinir o cenário educacional não existe. Isso nem está acontecendo, é uma ilusão de todo mundo que usa essa frase, tá? Mas sim, garantir o acesso, isso é um problema muito maior. Porque quem vai Sim. garantir um acesso de todo um ecossistema? Porque a gente não está falando, e aí não é uma exclusivo da área da pedagogia, energia, eletrônica, telecomunicação, informática e, por último, é a questão pedagógica. Aham. Nota que, na verdade, há uma forçação, e esse parágrafo mostra muito bem, essa forçação de que tudo tem que usar inteligência artificial e tudo Não, tem que eu usar. lembro das escolas de Porto Uhum, Alegre, né? Não precisa ir longe. sim. Tem escola em Porto Alegre que ficou 6 meses sem energia elétrica. Imagina se fosse toda eletrônica com Como é que informática. eu vou usar a inteligência artificial se eu não tenho eletricidade? Como Exatamente. é que eu vou dizer que eu tenho condições iguais para todos se uma escola Exatamente. ficou sem energia elétrica? Claro que não vai ser igual, né? E Isso, isso nem vamos falar de capacidade de banda, né? Banda larga e isso. tal, ultra velocidade, e muito menos da capacidade dos equipamentos, né? Do Sim. smartphone, do tablet. Começa na energia elétrica. Começa na energia elétrica. Muito bem, por isso que eu fiz questão de colocar aqui os 5 itens, que são macros, e tu reforçou bem isso. Então nós voltamos que ainda, para todos os profissionais de pedagogia, nós temos que se concentrar mesmo na pedagogia e na evolução dos processos atualmente usados. Vírgula. Uhum. A escola sem energia elétrica e os professores estavam dando aula. A aula não, a aula não Parabéns! parou porque não tinha energia elétrica.
Mas não tem que parar, é isso a nossa ilusão, porque a aula é feita para humanos, cara, aprenderem, a evoluírem, não para serem máquinas. É isso, é esse o avanço que a gente realmente tem que ter. A ferramenta tem que ser o complemento, e aí eu vou lembrar que brincar contigo aquele cenário que eu estava com no intervalo aqui antes, a gente estava conversando, que é, imagina a seguinte situação, um aluno desce do seu autocarro, tá, que o pai mandou levar ele, coloca digital no portão, entra, reconhecimento facial digital, abre, um robô atende ele, o robô atende, já abre a porta automaticamente, ele é escaneado para ver se não tem alguma coisa, passa pela catraca, pelo reconhecimento facial ou de íris e tal, aí vai em direção à sala de aula, a sala de aula reconhece ele, já coloca na cadeira que está, acendeu as luzes de LED para ele sentar. Nesse momento, o tablet dele já reconhece tudo, já põe tudo a funcionar. Aí nisso o professor vem vindo, a sala de aula já é avisada com uma voz ao fundo que todo o professor já está chegando, o professor chega, conecta tudo isso, ele entra em sala de aula, já vê os resumos, tudo, computador, já baixa telão, já ativa, já põe a matéria e ele começa a falar. O que mudou? Só a tecnologia. O professor continua dando aula e é isso que nós temos que melhorar. Né? Porque poderia ser, como se lembra, no mimeógrafo, podia ser, no mimeógrafo, tirava o material lá no O retroprojetor, retroprojetor. pode ser no PowerPoint, pode ser escrevendo num quadro. Então, quer dizer que o uso da tecnologia é um ferramental. O desenvolvimento humano é que tem que ser aperfeiçoado. E isso é o mais importante, e muitas vezes a gente está esquecendo, que a gente quer transformar tanto digitalmente que acaba escrevendo do essencial. Uhum. Né? Então, O professor é fundamental. Claro que ainda não sabemos do futuro, mas uhum, por enquanto, como é que uma pessoa aprende? Ela aprende na interação, né? Ela lê, ela conversa, ela debate, tira conclusões e aí surge o aprendizado, né? Não há isso. outra forma ainda. E aí o pessoal acaba preso, tá, numa coisa que eu resolvi subintitular, que é pensamento tópico em curto e médio prazo das coisas. Até que daí começam a ser as respostas que foram dadas aqui, né, medianas, vindo pela IA, que é, por exemplo, nós tínhamos pedido os aspectos positivos e negativos, aí Sim. veio como positivo. A personalização do aprendizado através da IA pode ajudar os alunos a desenvolver habilidades de forma mais eficaz, adaptando-se às suas necessidades individuais. Tá? E, como aspecto negativo, a dependência excessiva da IA na educação pode reduzir a interação humana e a criatividade, prejudicando o desenvolvimento social e emocional dos alunos. Tá? Isso aqui vale para tudo, né? Na verdade, né? O negativo é para É, tudo. E o problema é que isso é futurologia, porque a gente não tem nenhuma visão, a gente não tem testes como a gente antes do que está acontecendo. A gente não conseguiu chegar num estado da arte, de excelência, vamos chamar, sem as tecnologias da própria modelo pedagógico atual, que a gente ainda está evoluindo. Então, isto já demonstra que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que parecem muito certeiras, coisas que parecem muito reais e que nós estamos aqui falando, né, que faz parte dessas nossas séries, é tentar trazer um pessoal todo mundo um pouco mais para a realidade, o dia a dia, e tentar enfocar em coisas importantes, né? Mais do que transformar, não, a gente não está dizendo para não usar, sempre a gente vai dizer isso, não é não usar, não é não trazer, não é não fazer, mas a gente tem que fazer trabalhos nas coisas que realmente hoje ainda tem que ser melhorada. E aqui, na profissão da pedagogia, é a própria pedagogia. Não é. é introduzi-la, não é não é tu não vai mandar o ChatGPT gerar texto. Gerar texto, ok, que ele ainda é um grande gerador de texto, gera texto. Mas tu tem que mudar, é isso que, por exemplo, aqui eu e o Luciano estamos fazendo, quando o Vinícius está aqui, nós três estamos fazendo, ou quando está. É a interação humana. Né? Nós temos que melhorar isso antes de passar para um ferramental. Não adianta, e aí vou dar um exemplo aqui, nós estamos fazendo uma gravação, não adianta chegar com essa gravação e entregar para o Neandertal ou para o Sapiens Sapiens lá no começo. Ele É. não entendia, ele não tinha os conceitos na mente
para conseguir aceitar, ficar sentado, gravando, com uma câmera. Ele ia ficar ali, ele talvez aceitasse, porque ele já era sapiens, tá? Mas ele não ia muito, ele ia achar estranho, ele ia levar um tempão de adaptação, que foi o tempão que a gente levou para chegar até aqui. Então não é só isso, a gente tem que parar, botar a tecnologia que vai mudar alguma coisa. Não adianta botar a tecnologia num lugar que não tem aprendizado. Tem uma sala de aula ruim, tu tem uma formação dos professores ruim, tu tem, de repente, alguém que nunca quis dar aula, tu tem aluno que não querem estar ali e dizer, não, agora nós vamos meter a tecnologia dali, eu vou descobrir os próximos 4 Einsteins, 10 Planck, Vai novo resolver Niels tudo. Bohr, vai resolver tudo. E isso não vai, tá? Tanto que fazendo já, e indo para o fim, assim, a gente vai pular depois a gente o futuro faz de novo aqui. Vamos pegar o último prompt, ele se conecta muito a isso, tá? Ah, sim. Que é quando a gente pede para ele detalhar um pouco mais e falar uma visão visionária, né? Ele Aham. mesmo acaba trazendo na média, o que demonstra que todo mundo já está tendo essa noção, que é: estou otimista em relação ao potencial da IA na educação, mas é importante reconhecer que ela não é uma única solução para todos os desafios educacionais. A implantação bem-sucedida da IA na pedagogia exigirá não apenas investimento em tecnologia, mas também treinamento de professores e infraestrutura adequada. Além disso, devemos estar atentos aos desafios éticos e à privacidade de dados dos alunos ao usar a inteligência artificial na sala de aula. Nota que, embora ele comece a dar as dicas, ele é também um pouco marqueteiro, né? Na média, as pessoas são, tentando dizer, não, não, só alguns investimentos. Não, isso para mim é muito mais fundo, né, Luciana, essa parte, assim. Por quê? Porque a pergunta de verdade na implementar uma pedagogia nova, isso existirá mais do que investimento em tecnologia, mais do que treinamento, mais do que infraestrutura adequada. Precisa de uma nova visão do mundo, Ah, os desafios sim. éticos e a privacidade das pessoas. É muito mais. O que a gente espera do mundo, é como a gente espera que as pessoas aprendam, é como nós queremos aprender, sabe? Eu gosto dessa visão exatamente porque a gente tem que pensar de forma ética. Eu lembro que eu li alguma coisa a respeito. Como é que eu vou citar numa referência se eu usei o chat GPT? E daí a resposta foi: olha, tu tem que citar que tu usou o chat GPT. Ah, mas isso não vai pegar bem, porque, Sim. enfim, cientificamente parece que tu tá plagiando algo ou alguém e não tá colocando a devida referência. Bom, então a gente tem que fazer o que a gente faz há centenas de anos. Eu tô conversando com o Marco. Ah, Marco, que baita ideia. Gostei bastante. Só que eu não tenho como referenciar uma conversa que eu tive com outra pessoa. Exatamente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ler, então, o que o Marco escreveu, Isso. procurando aonde é que está essa ideia que na conversa surgiu. Ah, achei. Nesse artigo aqui o Marco fala sobre essa ideia. E aí eu vou referenciar o Marco pelo artigo que ele publicou. Então, se eu Isso aí. estou interagindo com o chat GPT e surgiu uma ideia boa ali, opa, essa ideia é boa. Bom, de onde é que ele tirou? Eu vou na fonte que ele me passou. Ah, o chat GPT usou a fonte do Marco. Então eu vou referenciar o Marco. Exatamente. Não tenho que inventar a roda de novo. Tu tá Eu vou tão. eticamente ir atrás da fonte. Isso. Mas tu leu no ChatGPT? Sim, eu tive a ideia por ali. Mas aí eu fui ler o artigo que ele consultou. E eu vou fazer referência a esse artigo. Acho que Exatamente. É que não nem. tem outro caminho, né? Tu colocou muito bem. E voltamos ao debate que nós colocamos aqui, sobre por isso que nós pedimos para ele fazer, para ter uma ideia realmente da média das pesquisas, vamos chamar assim, da média dos textos que estão. E nota que isso é o diferencial. Tanto que nós estamos debatendo, depois vamos colocar no prompt aqui, tá? Nos detalhes ali, eu vou botar todo esse prompt e essa resposta desse debate aqui, que teve com o chat, porque justamente não vamos dar o nome, tá?
do chat em si, para não fazer nem propaganda contra, nem a favor, tá? Não Assim, tem é. sentido, fazer isso, é como qualquer outra IA, todas em teoria são Sim, mais ou menos como é que é agora? parecidas, não vai mudar. Tem o Gemini, É o né? Gemini, é o ChatGPT, tem O o a Bard. Não é mais Bard. Bard. Não, é Bard, É, né? não, Não, a Bard Bing. virou Gemini. Isso, Bard o virou Gemini, Bing. isso aí. O Bing. Então, assim, ó, tem muitos, tá? Então a gente não vai entrar no sentido de qual, mas é para mostrar para vocês, tá? E essa era a ideia. O Luciano fechou com chave de ouro esse primeiro nosso item sobre transformação aqui, começando pela área mais importante que a gente vê, que é a pedagogia, que é nada mudou. Você tem que ler, você tem que conversar com as pessoas. Por quê? Porque mesmo nós aqui estamos conversando, daqui a pouco alguma coisa que a gente falou é inverídica, ou precisa de uma referência para ser validada, ou não tem. Então vamos fazer tê-la, vamos estudar para ter. O que não pode acontecer é as pessoas começarem a autorreferenciar possíveis ideias. Autorreferenciar, que nem esse texto que nós vamos colocar ali, é bem claro, é um texto é, informativo, tá? Ele não é um texto científico. O texto científico, ele precisa se basear na ideia, da ideia, da ideia, da ideia, da ideia, da ideia, da ideia, que realmente tem fundamento em alguma pesquisa que também é baseada em ideias, mas que tem, divide-se em a parte teórica e a parte experimental. Ciência só é feita quando experimento e teoria batem, tá? Uhum. Tanto que, trazendo para mais básicas, a ciência mais básica, né, voltando ao meu próprio exemplo da física, temos a física experimental e a física teórica, tá? Ou seja, mas algo só é verdadeiro quando as duas se cruzam. Se não, são apenas ou uma teoria, como a gente chama na física, e vale para todos, porque isso é um método científico universal, é uma teoria, ou é só um experimento. Tá? Tanto que para a gente chamar das leis de Newton, tá? Tudo bem que no começo podia comumente falar, tá? Levou muito tempo cientificamente. Sempre foi a teoria newtoniana. E a gente Uhum. ainda hoje não usa muito lei newtoniana, é teoria newtoniana. Por quê? Porque tem que se fazer muito experimento, tem que ser algo irrefutável, algo real. Porque daí tu tem embasamento. Hoje a gente tem experimentos que provam, tá, a teoria da gravidade num nível tão profundo e tão irrefutável que hoje a gente chama a lei da gravidade universal, tá? Para todo e qualquer lugar que a gente tiver no universo. Então, assim, ó, nota que essas duas coisas têm que estar junto. E como é que você conseguiu com o que o Luciano falou? Tu vai lá e pesquisa. Eu não digo assim, o Luciano disse. Não, o Luciano disse, pode dizer que diga algo que não tenha nada a ver. Ou eu posso dizer, o Luciano vai escrever, o Marco disse. Pode ser que eu tenha dito uma maior bobagem do mundo. Então, aqui fica para vocês essa dica importante. Leiam, vão atrás, busquem mais informação sempre. Tem muitos livros, pessoal, tem muito material, tem recurso para aqueles que acham a leitura legal. Aí entra a ferramenta. A ferramenta, cara, tá para clicar nos livros e a ferramenta lê o livro, mas ela tá Aham. lendo o que está escrito palavra por palavra. Aí tu vai dizer, bah, eu gostei disso aqui, peraí, volta aqui, vou referenciar do livro tal, tem aqui isso e tal. Mas vocês precisam ter informação. Nós acabamos de demonstrar que se tu fizer uma pesquisa leviana, tu vai ter uma visão totalmente distorcida disso. E aí, Luciano, palavras para o encerramento dessa primeira análise nossa? Pois é, uma manhã de conhecimento, né? De reflexão. E enquanto estava falando ali da, da Uhum. experimental e da teórica, de novo, me recorreu outro filme, tu já deve ter visto, do Oppenheimer. Ah, Oppenheimer, muito bom. Tu lembra que o laboratório dele de física teórica Uhum. ficava do lado do laboratório de física experimental, né? Isso aí. E muitas vezes ele dizia, fazia cálculos, né? 1000 cálculos. Não, mas não é possível. Matematicamente não é possível. E daí ele do lado ali, os caras estavam fazendo. Uhum. Não, mas olha aqui, ó, Exato. né, no experimental funciona. Então, não é que fosse impossível. É que, claro que a teoria, ela tem limitações.
Exatamente. Né? A teoria consegue chegar até um ponto. Depois desse ponto, eu tenho que ir por experimental. E o conhecimento surge exatamente da união dos dois. Porque eu também não posso experimentar do nada. Né? Eu preciso ter uma teoria que me diga, olha, é possível fazer isto? E aí a experiência vai me dizer, ó, sim ou não. São as opções, né? Exatamente. Então é na união da teoria e da experiência que nós criamos conhecimento. Isso é aprendizagem. Acho que é uma boa mensagem final. Boa! E seguindo ela, então, é através da teoria e do experimento que nós vamos continuar esses debates sobre as profissões nos próximos capítulos que virão. A ideia é a gente fazer mais 7 capítulos sobre esse assunto. Então, nos sigam, tá? Dando tchau para o nosso convidado aqui. Nos sigam, então, nas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho longo e divertido. Enquanto isso, até mais, até o próximo.